Curar, outra coisa, curar, viabilizar a maturidade pastoral e apoiar aqueles que ajudam pessoas, reeducando o caráter, a identidade e ferramentando os obreiros. É assim que a gente vê cada um de vocês aqui, amados, como futuros obreiros e obreiras do Senhor. Aonde Deus colocar vocês, aonde Deus levar vocês, vocês serem ferramentados, tudo isso que nós estamos passando, essas informações, essas orientações, esse material que você está adquirindo, irmão, são ferramentas para que você seja útil no reino de Deus, na obra do Senhor, amém? Curando, viabilizando e trazendo maturidade para a sua vida e para a vida das outras pessoas, amém? Quem quer amadurecer aqui e ter a mente de Cristo, levanta a mão. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o homem espiritual, e aqui vale para homem e mulher, tá? Discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido ou julgado. É esse nível de maturidade que Deus quer levar você. Ou seja, você ter a capacidade de discernir, dissecar, entender, compreender todas as coisas, e na raiz do problema na vida das pessoas, entender qual é a causa, não apenas ver o sintoma, mas ir na raiz do problema e com a graça de Deus ministrar no coração das pessoas, curando elas para a glória de Deus. Esse é o propósito desse curso que nós estamos ministrando para vocês. Amém? Muitas aqui, graças a Deus, já estão fazendo isso, já são uma bênção. Imagina mais ferramentado. Gente, eu tenho 21 anos de pastor já, 21 anos, por mais que eu seja novo, eu tenho 21 anos de ministério, tá? De pastor eu tenho uns 15. Quando eu adquiri esse material, já li 3 vezes esse livro, estou lendo uma 4ª vez agora, esse material que vocês têm em mãos, e sempre estou lendo, relendo, pregando, ensinando, preparando PowerPoints. Então, é o melhor material que eu já vi sobre como lidar com o problema das pessoas e com os nossos próprios problemas. É uma ferramenta poderosíssima. Fiz o curso lá, 12 dias lá em Curitiba, que é o que nós estamos ministrando para vocês aqui. E, gente, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Depois, é claro, do Instituto Bíblico que eu fiz lá no México. E lá foi 2 anos, né? Não foram 12 dias, foram 12 anos. Foram 2 anos de estudo. Fora os estudos que a gente fez aqui no Brasil e tal. Mas, fora isso, gente, é o melhor curso que eu já fiz na minha vida. É o que a gente está ministrando para vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos continuar aqui. Só fiquem de olho na hora aí, que às vezes eu posso me empolgar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tá bem claro? Tá bom? Lembre-se que aqui é a aula, você pode fazer uma pergunta, só faça a pergunta pertinente àquilo que a gente está falando, tá? Não vai lá em Louva, lá em Cruzeiro do Oeste e volte aqui. Faça perguntas pertinentes. Ou dúvidas, ou não ficou muito claro. Pastor, professor, tal. Está dentro da apostila? Está tudo dentro da apostila. Isso aí que eu estou passando para vocês é um resumo da apostila que vocês estão adquirindo. Tá bom? Agora eu peço encarecidamente, gente, de todo o coração, você sozinho não vai entender essa apostila. Ela é uma apostila, é um material extremamente profundo e extremamente complexo. Então não adianta você, eu adquiri a apostila, não vou mais nada. Você vai ver que você vai apanhar para entender esse negócio. Imagina, eu já li 4 vezes. São coisas profundas, são coisas que também têm a ver com a experiência pastoral, que um livro não dá. Então aqui a gente vai sempre estar trazendo elementos, fora coisas que a apostila não tem. Dicas de leitura, ensinamentos, coisas que o material é um material de apoio. Amém? E o PowerPoint que nós estamos fazendo aqui são apenas os tópicos daquilo que a gente está falando, tá bom? Continuando aqui. Aqui nós vamos pegar só um pedacinho que eu ministrei domingo. E depois eu vou parar, quando chegar na maldição, que daí a palavra já foi ministrada no domingo à noite, você pode assistir na internet. Então nós temos que entender nesse curso que uma coisa é a expulsão de demônios, outra coisa é a libertação real das pessoas. Amém? Amém. Tem gente que é expulso o demônio, mas a pessoa não é totalmente liberta,
porque ela volta a se embaraçar, a se atrapalhar, a pecar de novo. Ela não abandona as cadeias pecaminosas, as coisas erradas na vida. Irmão, eu te pergunto, teve uma libertação real? Sim ou não? Então libertação não é só colocar a mão na cabeça e sai em nome de Jesus. Tem demônio que vai rir até da cara da pessoa que está expulsando, se ele não tem uma vida reta e santa diante de Deus. Demônio da gargalhada, e ainda aponta o dedo e fala o pecado do cara. Então quem vai mexer com isso, com pastoreamento, com aconselhamento, automaticamente vocês vão ver que a libertação é muito mais aconselhamento do que expulsão de demônios. É muito mais aconselhamento, é tratar com as mazelas da alma, o prostíbulo da alma das pessoas, com situações crônicas ali, traumas complexos, feridas. Então, não é só colocar isso é importante sim, colocar a mão na cabeça e expulsar um demônio, é tremendo, mas não é só isso. Isso é o menos trabalhoso e o mais fácil. O trabalhoso é reeducar a pessoa a ter um estilo de vida que agrade o coração de Deus e que liberte realmente a vida dela. Amém? Ministério evangelístico, né? Quase sempre acompanhado de 2 dons: cura dos enfermos e expulsão dos demônios. Isso. Então, quando manifestado, é claro, o demônio, temos que expulsar, para depois então levar as pessoas a renunciar pecados e assumir um compromisso com Jesus. Fala comigo: renunciar pecado e assumir um compromisso com Jesus. Por exemplo, gente, chegou um endemoniado com você, amigo, e tal. Você ora, sai em nome de Jesus, a pessoa caiu em si novamente, o demônio saiu. Primeira coisa, você precisa investigar qual era o pecado que trouxe, que abriu aquela brecha, aquela legalidade para o demônio entrar na vida dela, e fazer com que ela entenda a gravidade daquilo, por onde o inimigo se infiltrou. E não só isso, levá-lo a ter um compromisso com Jesus. Se ele não estiver disposto a isso, você tem que recuar. Você tem que recuar. Não adianta prosseguir o aconselhamento, a libertação, porque não vai avançar se a pessoa não estiver disposta a se arrepender dos pecados e assumir um compromisso com Jesus. Amém? Eu já tive várias vezes que lidar com esse tipo de situação. A pessoa, não, pastor, eu só quero uma oraçãozinha. Tá bom, querido, eu vou orar por você, mas isso não vai resolver. Se você não abandonar isso da tua vida, o mal vai voltar e te assolar novamente. Não, mas só quero uma oraçãozinha. Tá bom, vou orar te abençoando, tá? É aquela oraçãozinha do Orflex. Dura 8 horas. Tem um efeito de 8 horas. E tem gente que só quer isso. E fica de igreja em igreja, de pastor em pastor, de profeta em profeta, e não abandona os pecados e não quer assumir um compromisso com Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Libertação é muito mais profundo do que uma oraçãozinha do Orflex. É muito mais profundo. Vamos continuar. Precisamos lidar com responsabilidade nas causas que viabilizam a exploração maligna. Ou seja, o que é que está causando aquela ação maligna na vida das pessoas? Nós precisamos ir na raiz dos problemas. Ok? Por onde o inimigo está explorando. Por exemplo, às vezes está atraindo um espírito de miséria, de pobreza, de bancarrota. Aí você começa a conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa está mal resolvida com os pais, o pai com a mãe, desonra, xinga, fala mal do pai, né? Quando você está ali no meio da conversa, o cara já começa a blasfemar, já começa a xingar, desonrar pai e mãe. Opa, peraí, está aqui, ó. É por aqui que o inimigo tem entrado. Porque quando você desonra pai e mãe, gente, você vai atrair 2 espíritos sobre a tua vida: espírito de morte e espírito de miséria, sabia? Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem, prosperidade e bênção material, e tenha longos dias sobre a terra. O contrário na Bíblia também é válido. Se você desonrar pai e mãe, o que você está atraindo para a tua vida?
nada vai bem. Miséria, pobreza, bancarrota, ruína, destruição financeira. Em vez de ter longos dias sobre a terra, a desonra vai trazer o quê? Curtos dias sobre a terra. Quem é que assola essa pessoa? Um espírito de morte prematura. E aí você entende por que tantos e tantos adolescentes, jovens morrem de maneira trágica muitas vezes, porque desonram quem? Os pais. Vocês estão entendendo? Todo o princípio de Deus que é violado traz uma consequência no mundo espiritual. Nós aprendemos ontem. Fala. No caso, Fala. quando a família, no caso, a mãe e o pai é meio alienado, eles que são fora da casa, no caso. Mesmo assim, não interessa se o pai é bom ou mal, se a mãe é boa ou mal, pelo simples fato deles terem te gerado, eles são dignos de honra e de respeito da sua parte. Tá bom? É independente, isso é incondicional na palavra de Deus, é um mandamento do Senhor. Você não é obrigado a fazer o que teu pai e tua mãe querem. Se você olha que o conselho dele não tem nada a ver com a Bíblia, você sabe que não é legal, mas isso não te dá o direito de desrespeitá-los, desonrá-los, entendeu? Ainda mais quando você está adulto, né? Você já é adulto, tem autonomia nas suas escolhas e tal. Você pode fazer aquilo que Deus te direciona, aquilo que racionalmente você vê que é a melhor opção. Mas isso não te dá o direito de desonrá-los, xingá-los, ofendê-los, maltratá-los. É isso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Compreendeu? Deu para entender? Fala. A Bíblia não fala que nós temos que amar, né? Mas nós temos que honrar. Sim, eu creio que temos que amá-los também. Não, mas a obrigação é honrá-los. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, né? Então, até se teu pai e tua mãe é teu inimigo, como por exemplo tu citou ali muitas vezes, né? Tem pai e mãe que é ruim, gente. Tem pai e mãe que é manipulador, que é tirânico, mas mesmo assim isso não te dá o direito de desonrá-los. Entendeu? Tem pai e mãe que fizeram coisas trágicas, traumáticas e horrendas, mas nem por isso te dá o direito de desonrá-los. Vocês estão entendendo? Pelo simples fato de que eles te geraram, te botaram no mundo, por mais que você não compreenda tudo que aconteceu na vida deles, às vezes eles não te deram porque eles não tinham de onde dar, eles também não receberam, foram maltratados, assolados, esfacelados, feridos. Você está me entendendo? Mas isso não te dá o direito de desonrá-los. Se você quer ter uma vida próspera e ter longos dias sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. É incondicional isso diante de Deus. É um mandamento, não é um conselho de Deus, gente. Não é uma opção na Bíblia que se eu quiser, se meu papai e mamãe me agradar, eu vou fazer. Não. É incondicional. Você pode não concordar com as coisas que eles estão fazendo e tal. Você pode se posicionar dentro daquilo que eles estão fazendo de errado, mas sempre com amor, com graça, com respeito, com educação, sem desonrá-los. Amém? Eu não faço tudo que meu pai e minha mãe querem que eu faça. Vocês estão entendendo? Se dependesse deles, eu estaria lá em Blumenau, não aqui com vocês hoje. Eu não faço o que os meus pais gostariam de fazer, mas isso não me dá o direito de desonrá-los. Eu tenho autonomia sobre as minhas coisas. Sou adulto, sou um pai de família, tenho minha esposa, meus filhos, as minhas decisões, meu futuro. A opinião deles é deles, a decisão é minha, mas isso não me dá o direito de desonrá-los. Ok? Todo mundo entendeu, gente? A gente precisa entender essas coisas, ficar bem claro. Demônios são meros parasitas espirituais que se alimentam de injustiças humanas. Fala comigo, demônios são parasitas espirituais que se alimentam de injustiças humanas. Ou seja, o inimigo das nossas almas se alimenta de pecado.
Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, a questão da sexualidade, o sexo fora do casamento. Toda relação sexual fora do casamento, um sangue é derramado. Você sabia disso? Você pode ver que a relação sexual envolve troca de fluidos, dentre eles o sangue. Sim ou não? Você sabia que no mundo espiritual o sangue é um portal para o mundo espiritual? O sangue é sinal da vida e é um portal no mundo espiritual, para o bem e para o mal. Quando você tem uma relação sexual fora do contexto do casamento, meu irmão, o sangue está sendo derramado sobre algum altar, ou de Deus ou de um demônio. Quem recebe esse sangue que foi derramado, ou é um espírito de imoralidade, sujeira, ou então é Deus no altar santo da cruz, protegido e abençoado através da relação, através do pacto nupcial do matrimônio. Vocês estão entendendo, gente? É algo muito sério. Além disso, existe uma ligação de alma entre as pessoas. Por isso que você vê às vezes pessoas obcecadas com outras pessoas, pessoas dilaceradas na alma, que estão tendo várias relações com várias pessoas. Sabia que quando você tem relação sexual com alguém, uma parte daquela pessoa vai com você, e da tua pessoa, da tua alma, vai com aquela pessoa. Agora imagina uma pessoa que teve relação, transou, né? Teve relação com 100 pessoas. Um cara todo esfacelado, uma mulher todo estracelado. Tem 100 pedacinhos dela espalhados tudo quanto é lugar. E a alma dela precisa ser desligada dessas pessoas que ela se relacionou. Vocês estão entendendo? E a relação sexual desenfreada, com interferência, exploração maligna, ela sempre gera insatisfação na alma. A pessoa nunca se satisfaz. Vocês estão entendendo? Já o sexo no casamento, de maneira correta, puro e santo, que é o que nós estamos falando, é abençoado, é acolhido por Deus, é abençoado na presença do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? O sangue abre um portal com o mundo espiritual. Por isso que até os satanistas derramam sangue para abrir o mundo espiritual e chamar as entidades e os demônios. Sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. O sangue é vida no mundo espiritual. Ele abre portas no mundo espiritual. Fala. Pastor, meu filho namora uma menina já faz mais de 6 anos. Eu sei que eles têm relação sexual. Certo. E daí, esses dias eu fui conversar com ele e falei assim: mãe, mas tem de outro pecado pior que esse? Eu não sei como lidar com essa situação. É assim, primeiro, irmã, você não é responsável do fato, tá? Mas cabe a você, como mãe, orientá-lo e aconselhá-lo. A responsabilidade de Deus é dele. Sempre quem está pecando vai arrumar uma justificativa para se agarrar no pecado. Se chama justiça própria, tá? A pessoa sempre vai alegar: mas tem gente que pega mais do que eu, né? Sempre vai se agarrar em alguma muleta ali de justificativa para alegar que aquilo que ele está fazendo ele acha que não é tão grave, mas do ponto de vista da Bíblia é grave. Então você precisa aconselhar, orar por ele, entendeu? E falar: filho, isso é muito sério aos olhos de Deus. De preferência, lê lá em 1 Tessalonicenses 4. Note aí, 1 Tessalonicenses 4 é o melhor texto da palavra de Deus para falar acerca da questão sexual. A Bíblia deixa bem claro ali, do versículo 1 ao versículo 8, qual é a vontade de Deus com relação à sexualidade. A Bíblia diz: é a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade, da prostituição. A prostituição ali não é vender o corpo, é de 1 a 8, tá? Se eu não me engano, é de 1 a 8. Você começa no 1 e vai até o final do trecho ali. Pastor, e daí tem consequência, né? Tem consequência. Tem consequência, além das consequências naturais, um filho às vezes gerado fora do tempo, né? Abortos espontâneos, abortos, situações crônicas emocionais na vida das pessoas, né? Às vezes um casamento que tem uma série de perturbações porque teve ali pulada, né? Aprontada antes do casamento.
tudo isso vai trazer consequências. Se lembra que eu falei ontem? Não existe impunidade no mundo espiritual. Não existe impunidade. Vai ter consequências. No mínimo, nesse caso, psicológico, emocional, uma série de coisas. E você, como mãe, você tem que orar por ele. Teu filho já é grandão, né? Já é adulto. Orar por ele, cobrindo ele em oração, no sentido de ir orientá-lo, aconselhá-lo. Lembra 1 Tessalonicenses 4. Esse assunto aí, meu Deus. Não. Aí larga a mão, no sentido, deixa ele fazer as escolhas dele, igual Deus faz com nós. E ora e interceda por ele. Tá bom? Você não é responsável, ele é responsável. Sim, pastor. Fala. Dentro de casa é pior, né? Agora dentro da sua casa, se você é a governanta ali do lar, a dona do ambiente, não permita que façam isso, gente. Porque o teu lar é santo, a tua casa é santa, a tua casa tem que ser consagrada a Deus. Não é a casa da mãe Joana. Entendeu? Aí você precisa se posicionar. Quer fazer coisa errada, faça lá fora. Você sabe que isso é errado, a mãe já te alertou. Eu vou estar orando por você para que Deus toque o teu coração. Mas coisa errada aqui dentro de casa, não. Eu já vi mães falarem que é melhor. Fala, querido. Não, tem pai e mãe que dá camisinha para os filhos, Melhor fazer que mais paga rápido. anticoncepcional. Gente, fala. Do ponto de vista de Deus, isso é uma aberração. Fala, Carlinhos, o primeiro, né? Depois tu. Só lembra, tá? Fala. Já deu 20 minutos. Já deu? Já acabou. Tá. Beleza, gente. Um abraço. Valeu.